Noções de física, né? Pediram para falar. A mecânica, você tem a cinemática e a dinâmica. Vamos dar uma olhada na cinemática aí, né? Que é o estudo dos movimentos. O que vocês têm que saber? Posição, que é o lugar ocupado, né? Deslocamento, que é você mudar de um lugar para o outro, né? Você deslocou. Referencial que você indica o sentido da grandeza, né? O sentido crescente da grandeza. Tem que saber essas definições. E velocidade, você tem velocidade média, que é o espaço percorrido pelo tempo, né? Velocidade média é isso, não é a média das velocidades. Velocidade média, ele informa qual seria uma velocidade constante que você teria que ter para você conseguir percorrer a mesma distância no mesmo tempo. Quando fala que é 60 metros por segundo, significa que ele andou sempre 60 metros por segundo, mas seria a velocidade constante que você deveria ter para você percorrer um determinado espaço por aquele tempo. O que cai muito? Você mudar quilômetro para metro por segundo. Sempre que você quiser mudar quilômetro por segundo, você divide por 3,6. Se você quiser fazer o contrário, você multiplica por 3,6. Então, coisas que vão te agilizar. 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Se você multiplicar aqui por 2, 20 metros por segundo, é a mesma coisa que você multiplicar aqui por 2, 72 km por hora. Se você multiplicar aqui por 3, você vai ter 30 metros por segundo. Se você multiplicar aqui por 3, 108 km por hora. Se você multiplicar aqui por 4, você vai ter 40 metros por segundo. E a mesma coisa multiplicar aqui por 4, 144 km por hora. São os que mais caem. Mas se você entender isso aqui, o restante múltiplo, né? Ou então essa regrinha aqui. A ideia de trajetória retilínea. Retilínea, né? É uma reta, né? Quando falar circular, o nome já diz, um círculo. Parabólica. Parabólica, você imagina aquela bola de basquete, né? Você tem um lançamento horizontal, um lançamento oblíquo. E as dúvidas que vocês podem ter, helicoidal e cicloidal. Esse aqui é aquela espiral de caderno, né? Você imagina, é um círculo, só que para frente, é como se fosse uma turbina de um avião. E esse cicloidal é como se fosse você apagar um quadro, um círculo, só que para frente, né? Apagar um quadro. Imagina você apagando um quadro para frente. Tá, é uma ideia. Então você olhar para o pneu do carro. Ele está girando, mas ele está andando no mesmo plano, reto. Tá? Se tiver um helicóptero, cai muita questão disso também. Helicóptero, não no Max, mas já em concurso. Se ele estiver indo para cima ou para baixo, é um exemplo de helicoidal. E se ele estiver para frente ou para trás, é um exemplo desse aqui. Tá? Óbvio, né? O movimento uniforme. O nome já diz uniforme. Então você tem que... uma coisa sempre igual, né? Então a velocidade é constante. Tá? Você tem que saber que ele vai ser progressivo se o ΔS for maior do que zero. E ele vai ser retrógrado se o ΔS for menor do que zero. E a equação horária da posição, você já sabe que tem que ser o tempo com a posição, né? É só lembrar da regra do
sorvete. Você tem S igual a S0 mais VT. Tá? Sorvete. Fácil de gravar, né? É uma equação do primeiro grau. Então vai ser uma reta. Se você for fazer o gráfico, tem uma posição inicial. Ele sobe, né? A velocidade vai ser maior do que zero. Então isso aqui é o exemplo de um progressivo, né? E você vai ter descendo S0, velocidade menor do que zero, é um retrógrado. Esse aqui é o tempo. Tá? É uma reta. Bem tranquilo. Eu acho que de mu é só isso. Se você for fazer o move, você já tem uma aceleração. Então a aceleração, ou seja, a velocidade vai variar com o tempo. Aí você já tem essa diferença aqui, ó, progressivo, retrógrado. Ele vai ser acelerado. Você tem dois momentos que ele vai ser acelerado. A velocidade for para cá e a aceleração para cá. Ou a velocidade for para cá e a aceleração para cá. Enfim, estão indo para o mesmo sentido. E ele vai ser chamado de retardado. Se a velocidade estiver indo para um lado e a aceleração para o outro, tá vendo? Tá? Então, se ele estiver para a mesma direção, acelerado, direções contrárias, retardado, mesmo sentido, mesmo sinal, sentidos opostos, sinais opostos, né? Diferentes. A equação horária da velocidade. Você já sabe que tem que ser velocidade e o tempo. Só você lembrar que seu vovô adora a torta. Vovô adora a torta. É o jeito mais fácil de decorar. Tem gente que faz assim, né? Vovô e vovó ainda tentam. Vovô e vovó ainda tentam. Mas eu acho que vovô adora a torta, mas tranquilo. Também é y igual a x mais b. Quanto mais inclinada a reta, maior a aceleração, né? Definição de equação do primeiro grau. Se você for fazer o gráfico, ele começa aqui com V0, subindo, aceleração maior do que zero, né? Velocidade e tempo. E se você fizer descendo, você tem um V0, aqui, né? V0. Aqui você vai ter o T. Tá, aqui menor do que zero. Mas aqui, ó, esse ponto aqui é interessante. Certo? Se está nesse eixo aqui, significa que esse eixo aqui é o zero, né? Então, isso aqui é velocidade, que é tempo. Esse ponto aqui é velocidade igual a zero. Esse ponto aqui é interessante, quando você descobre a altura máxima, ou também chamado de ponto de inversão. Entendeu? Você descobriu o tempo de subida, tudo esse pontinho aqui de velocidade igual a zero. Então, a velocidade igual a zero é muito importante no MOVE, tá? Então, uma equação horária da velocidade, a gente pode fazer também aqui. Equação horária da posição. Delta S é igual a V0T mais AT2 sobre 2, tá? Ou você pode abrir esse delta S, que é S menos 0, e fazer aquela fórmula, aquela macetinha aqui, ó. Sentado, sozinho, vendo televisão, meio, né? Meio, 1 sobre 2, à toa, ao quadrado. Sentado sozinho, vendo televisão, meio à toa, ao quadrado. Ou no quadrado, não sei. Só que, de tanto você escrever, você acaba decorando. Tá? Aqui também é interessante.
Se você calcular essa área aqui, ó, a área do gráfico V por T, você consegue achar o deslocamento. Isso aqui é muito interessante. Calcular essa área desse triângulo, que é mole, você segura e você acha o deslocamento. Tá? Também você pode chamar o discípulo do Galileu, que é o Torricelli, que é um menino que nunca tem tempo. Então, sempre que você tiver uma questão que não precisa do tempo, você chama o discípulo dele, que ele não tem tempo. Tá? Muito útil. Quando você for para descobrir a altura máxima também, ó. Show de bola isso aqui, ó. Ajuda pra caramba. Então, só que aqui é a equação do segundo grau, né? Então, se você fizer o gráfico, você vai ter aqui uma parábola, né? Aqui o S0, ST, né? Então, esses dois pontos aqui, ó, onde você tem um S igual a zero, são pontos interessantes. É quando o móvel ele passa na posição S igual a zero, tá? Também são importantes para calcular as raízes. E aqui o vértice também, ó, o vértice é o ponto de inversão, né? Tá vindo, chega que ele para com essa do outro lado. Mesma coisa aqui quando for para baixo, isso aqui é o ponto de inversão. Ponto de inversão, onde a aceleração aqui é menor do que zero e aqui a aceleração é maior do que zero, tá? Aí acabou, né? Aí você dá uma olhada depois na internet, dá uma pesquisada. Aí você tem lançamento vertical, você tem queda livre. Dá uma olhada nisso, né? Pesquisa um pouquinho. Isso aqui não adianta, são as equações do MOVE. Só que o interessante, por exemplo, queda livre, pô, você largou o corpo, queda livre, então a velocidade inicial aqui é zero. E sempre na queda livre a gente adota o referencial para baixo, tá? Referencial positivo é para baixo. Tem gente que decora muitas fórmulas, mas se você sabe que o V0 é igual a zero, é só você fazer as mesmas fórmulas do MOVE. Só que você coloca a velocidade igual a zero, no lugar de chamar aceleração, você chama de G, que é gravidade, no lugar de se chamar ΔS, você chama de H. Mas as fórmulas são as mesmas, não vale a pena ficar decorando. Depois você tem também o lançamento horizontal. Aí você tem no eixo X e no eixo Y, né? Você lançou um avião passando, ele vai... No eixo X, você não tem aceleração, né? Não tem aceleração da gravidade. Então você está trabalhando com mu. Velocidade você calcula normal, ΔSx sobre ΔT. E no eixo Y, aí você faz como se fosse uma queda livre. Você divide, né, em duas partes. Aí a velocidade no eixo Y é igual a zero, né, igual lá em cima. E para você achar a velocidade resultante, você faz Pitágoras, certo? Esse aqui é sempre vai ser tangente à trajetória. Aí tem que brincar com questões, pega as questões do ensino médio, mas é sempre isso, é a mesma coisa. E quando você tem lançamento oblíquo, você imagina que você lançou aqui, ó, tem que ter em mente que você tem, quando você tem isso aqui, ó, você tem um V0x e um V0y, e aqui é uma altura máxima. Aí então, se você fizer o eixo x, o alcance é o V0x vezes o tempo total, né? Se você fizer no eixo Y, aí você já vai ter o lançamento vertical. Aí você tem que fazer ΔS
igual a V0Y mais GT2 sobre 2. É a mesma fórmula. Só que as pessoas chamam isso aqui de altura. Você tem que usar as outras fórmulas do MOVE. Tem gente que decora assim, o tempo de subida é igual a V0 seno de θ sobre G. Entendeu? Mas aí você pegou da fórmula e foi substituindo. Se você fizer, sei lá, Torricelli, VY quadrado, V0Y quadrado mais 2G delta S. Pô, a velocidade que é zero. Se você calcular a altura máxima, você calcular aqui a altura máxima, chama delta S de altura. Fazer os cálculos, você vai achar a altura máxima igual V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. 2G. Mesma coisa, você pegar esse alcance aqui e substituir o tempo total. Isso aqui é o tempo de subida. O tempo total é o dobro do tempo de subida. Então, se substituir o tempo total por 2 vezes esse 0,0x, substituir aqui por cosseno, você vai achar também o alcance igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Então, tem que ver se vale a pena você decorar essa e essa, ou você entender a lógica, as fórmulas do MOVE. Porque isso ainda nada mais é do que a fórmula de MOVE. Tá? Então, dá uma olhada aí na internet, pega uma pesquisada. Mas é isso, não tem o que correr. MOVE são 3 fórmulas. Também tem o movimento circular. Antes do circular. Não sei se vale a pena falar de... vamos fazer... Acho que é interessante você falar em cinemática vetorial. Às vezes cai vetor e você fica desesperado, não sabe nem o que é. A diferença é que o vetor, você tem módulo, por exemplo, o tamanho dele é 3. Você tem direção do vetor horizontal, pode ser vertical, horizontal, e você tem o sentido dele é para a direita, pode ser para a esquerda, sei lá, para a direita, tá? Então a diferença escalar para o vetorial, que escalar você tem o número, uma medida. O vetor, você tem essa medida, mas você também tem direção e sentido, tá? Como você faz para somar dois vetores? Se você tem um vetor 3 para cá e um vetor, você chama isso aqui de A e esse aqui de B, e 4. Se você quiser somar esses dois, você tem 2 métodos. Você tem o polígono, a regra do polígono, e você tem o paralelograma. O polígono, a regrinha é cabeça no rabo. Você pega esse aqui primeiro, que vale 3, certo? Então essa cabecinha aqui vai no rabinho no outro. Tá, vamos, aqui vai ficar negativo, vamos botar positivo aqui para não ser, pra ficar mais fácil para cima. Então, um rabinho aqui, ó, 4. Aí é só fazer Pitágoras aqui, esse aqui é o vetor soma. Aí é Pitágoras. S, chamar aqui de S quadrado igual a 3 quadrado mais 4 quadrado, então S ficou igual a raiz em 5, ficou igual a 5. E você tem um paralelogramo, que aí você tem rabo com rabo. Você pega o A, que é chamar de... tá aí, você tem o B, rabo com rabo, e aqui é o B. Certo? No caso do nosso exercício é 3 e 4. Aí você traça uma paralela desse aqui e uma paralela desse aqui. Aí vem pra cá. Tá vendo? Aí só fazer Pitágoras também, né? Pitágoras vai dar o mesmo resultado. Então não importa, vai ser mesmo sentido, mesmo tamanho, mesma direção. Tá?
Já é mais fácil, né? Geralmente que eu uso esse aqui. Para você decompor vetor. Decomposição. Se você tem um vetor C, para você decompor ele, os componentes dele, aqui é o... Se isso aqui chamar de F, então esse aqui seria o Fx, e isso aqui seria o Fy. Aqui você teria que ter um ângulo. Então, Fy é igual a F seno θ e o Fx é igual a F cosseno θ. É só você abrir um triângulo aqui, ó, tá? Sendo equação tangente. Para você decorar, ó, o θ, ele não está colado no eixo x. O eixo x aqui não está colado com x. Então, o x é cosseno com o ângulo θ. Com o θ. Tá? Ele está junto com o eixo x, não está com o eixo y, tá vendo? Ele está junto com o eixo x. Então, Fx é F cosseno θ. E o outro é Fy igual a F seno θ. Tem gente que fala que está deitado aqui está com sono, quem está em pé que está sem sono. Aí é com vocês. E deslocamento vetorial. Se você tem uma trajetória assim, aqui é 0, aqui é 10, aqui é 30, aqui é 50, aqui é 100. Então, o deslocamento aqui ΔS, 100, certo? Deslocou 100. Só quando você fala de deslocamento vetorial, o que interessa aqui é como se fosse uma reta do início ao fim. Então, quanto que ele deslocou daqui, ó. Digamos que esse deslocamento aqui vale 50 metros. Então, deslocamento vetorial vale 50. Tá? E o ΔR é menor ou igual que ΔS, tá? Então, quando fala de deslocamento vetorial, é uma reta. Ele vai do início aqui, direto para o outro ponto lá. Tranquilo? Aqui, ó, esse aqui também cai também. MCU. Movimento circular uniforme. Você tem aqui um círculo, raio, ela saiu daqui para cá. Então aqui é um raio, aqui é um raio, aqui é um delta θ, esse aqui é o W. Esse W é a nossa velocidade angular. Importantíssimo, medida em radianos, senão você vai errar. Delta aqui, θ, velocidade, são deslocamento angular. E lembrando que 180 graus vale π radiano. Isso você tem que saber. O que é um período? Período é o tempo que você der para você dar uma volta. Volta em segundo. E a frequência é o número de volta que você dá em uma unidade de tempo. Então, tempo em uma volta em um tempo. Então, eles são inversos. Período é igual a 1 sobre a frequência. Importante? Tranquilo. Mais importante que isso, se lembrar que essa frequência aqui, ó, é dada em RPM, rotações por minuto. Às vezes não é rotações por minuto, né? Para você passar para rotações por segundo, que é o chamado de Hertz, você tem que dividir por 60. E para você voltar, você multiplica por 60. Tá? Às vezes, esse detalhezinho você acaba errando na questão. O interessante aqui, ó, é só você lembrar disso. ΔS é igual a delta θ vezes R. E que o V é igual a W vezes R. É só lembrar, quando você está trabalhando com S, que é deslocamento, importa o raio. Uma circunferência, você tem uma... Se você tem uma circunferência pequenininha, ela é diferente de uma grandona, né? Um raio pequenininho, um raio grandona. O raio importa. Agora, você está trabalhando com W,
velocidade angular, trabalhando com ângulo, o raio não importa. Tanto essa pequenininha quanto essa grandona tem 360 graus. Não importa o tamanho, uma pequenininha e uma grandona, tá? Então, essa delta S é igual a essa aqui, que importa o ângulo, vezes o raio. Você tem que acrescentar o raio. E essa V é igual a essa que tem o ângulo, vezes o raio. Se você pegar o ΔS na circunferência, o comprimento dela é 2πr. Se você pegar esse aqui, ó, circunferência tem quanto? 360 graus. Só que é radiano, 2π. Tá vendo a diferença aqui? 2π, 2π. A diferença é que aqui tem um raio. Por isso que você tem que multiplicar pelo raio. Mesma coisa aqui. Se você pegar esse V, é 2πr F. Enquanto aqui, ó, isso aqui é 2πf. A diferença desse para esse é o raio, tá? Então, quando você trabalha com grandezas angulares, o raio não importa. Quando você trabalha com grandezas lineares, o raio importa, tá? E outra coisa, eu acho que para acabar a parte de cinemática, o que vocês têm que saber: transmissão de movimento. Transmissão de movimento. Fácil, mas tem que saber. Tem a circunferência. Mesma roda de bicicleta, 2 rodas de bicicleta. Primeira coisa que você tem que entender: se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, a velocidade de A é igual à velocidade de B, que é igual à velocidade da corrente. Ou da cinta, né? São iguais à velocidade constante. Esse raio aqui é um grandão, esse raio aqui é R2 pequenininho, tá? Se as velocidades são iguais, você tem que 2π R1 F1 tem que ser igual a 2π R2 F2. Então, se você cortar 2π com 2π, R1 F1 é igual a R2 F2. Decora isso. Então, para manter essa proporção, se o raio, vou botar assim, ó, se F1 for o dobro de F2, então você tem que, o R1 tem que ser a metade de F2, tá vendo? Isso aqui é só um exemplo, tá? O que eu quero dizer? Se o F1 for o triplo de F2, então o R1 tem que ser 1/3 deles, tem que estar inversamente proporcionais, entendeu? Se um for 3 vezes, o outro tem que ser dividido por 3, para poder manter essa relação. Lembrando disso, você mata a questão muito, muito rápido, tá? Então, 2 coisas importantes: saber disso e saber que a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2, tá? A velocidade é constante. Isso é quando a transmissão ela é feita aqui, ó, na extremidade, tá? Na extremidade da circunferência, tá? Imagina uma roda de bicicleta. Agora, quando é feito no centro, você tem R1 e você tem aqui R2. Imagine um monte de gente aqui, ó, uma do lado da outra. Uma do lado da outra. W1 igual a W2. 2π F1 tem que ser igual a 2π F2. Corta, então você tem que F1 é igual a F2. O que isso quer dizer? Eles dão a mesma quantidade de voltas por minuto. Esse cara dá a mesma quantidade de voltas que esse último aqui. Para ele conseguir dar a mesma quantidade de volta, quem está mais afastado do centro tem que ter uma maior velocidade, tá? Mais afastado do centro tem que ter maior velocidade. Então, o que importa para vocês lembrarem aqui, ó, isso aqui, ó, W1 tem que ser igual a W2, F1 tem que ser igual a F2. E você lembrar que quem está mais afastado do centro tem que ter maior velocidade. Velocidade desse cara que tem que correr muito mais do que esse, porque eles dão a mesma quantidade de voltas por minuto. Tranquilo? Eu acho que com isso aí já dá para você brincar com várias questões de física na parte cinemática. Tá bom? Valeu, um abraço, gente.